Glórias a Deus. Olá, meus amados amigos e amigas, mais uma vez, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, presbítero missionário, Deronildo Santos, do Ministério Missão, um projeto do coração de Deus. E o meu objetivo nesse ministério é única e exclusivamente pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Nada mais do que isso. Eu estou trazendo um tema bem sugestivo nessa oportunidade. Então, se você gosta desse conteúdo, dá o seu like ou a sua curtida, curta, comenta e compartilha. Porque o tema é muito sugestivo. Se você é obreiro, tem me acompanhado nas redes sociais, tem acompanhado os meus estudos bíblicos, eu sempre, e nesse em especial eu digo, não é direta ou indireta para quem quer que seja. Não. O meu foco não é esse. Meu objetivo é pregar a palavra do Senhor. E também ensinar a Bíblia Sagrada. Aqui está o estudo fresquinho que eu concluí. E o tema desse estudo é 10 tipos de pastores que Deus não se agrada. Tudo segundo a Bíblia Sagrada. Não citarei nome, não citarei denominação. O meu objetivo não é esse. Agora eu cito o seguinte. Se você se enquadrar em algum desses requisitos, eu te aconselho a rever os seus conceitos. Por quê? Porque Paulo escreveu aos Coríntios, e eu acho que os senhores também, pastores, principalmente, obreiros, presbíteros como eu, que estão na direção de alguma igreja, né? Sabe que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso abrange principalmente a nós obreiros. Por quê? Porque o obreiro tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus. O obreiro tem a obrigação de ensinar que a nossa cidade não é aqui, é no céu. Então, se você está na frente de um rebanho, está pastoreando uma igreja ou uma congregação, não importa a denominação, ensina a verdade, a realidade, que tudo nesta terra é passageiro, que o nosso foco é o céu, o nosso objetivo tem que ser o céu. Então, se você é obreiro, principalmente pastor, evangelista, presbítero, está ministrando ou dirigindo uma igreja, uma sede, uma congregação, eu te aconselho a ouvir esse estudo bíblico. Talvez muitos não dão crédito por causa de um irmão simples falando, mas acredite, não é o irmão que está falando, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos para o primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada. Então não vai ter bajulação, não vai ter mão na cabeça, não. Se gostou, come. Se não gostou, come a si mesmo. Como diz Deus para Ezequiel, engole e enrola esse rolo. Na boca é doce, mas no estômago é amargo. Assim é a palavra de Deus. Se você é pastor, pega aí, toma posse, aprenda. Se já faz o oposto do que eu vou ensinar, parabéns. Se não, entra na linha porque Deus vai cobrar e está chegando a hora. Primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada. Por que eu citei pastor? Porque na Bíblia está pastor. Pregar, bater, chicotear crente é fácil. Não é verdade? Chicotear crente, a igreja, é fácil. E muitos não gostam quando o assunto é falar sobre pastores, como se esse é o cargo, como se muitos que chegam nessa posição se tornasse já a posição máxima da terra, um Deus. É assim que muitos têm se visto. Quando chega presbítero, pastor, evangelista, acabou. Ninguém mais pode corrigir. Cuidado. Os senhores podem estar muito enganados
em relação a isso, que Deus corrige sim. E vamos lá, Zacarias, abra sua Bíblia para o primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada. Eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 17. O Senhor já está falando, o título, o versículo em si já é bem explícito, bem objetivo, não preciso dizer muita coisa. Eu quero dizer, esse estudo não vai ficar muito pequeno, porque são 10 tipos. Se você quiser acompanhar e conhecer todos eles, me siga, curta, comenta e compartilha. E, principalmente, confira dentro da Bíblia. Primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada, Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Deus já começa batendo sem dó nem piedade. Porque tem um versículo na Bíblia, depois eu vou falar, que diz assim: a quem muito é dado, muito é exigido. Você lutou, você batalhou, você se esforçou para conseguir chegar aonde chegou, agora aguenta. Que pastor, obreiro tem que ter costa larga, tem que aguentar. Então diz assim o profeta Zacarias: ai dos pastores ou do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente escurecerá. Zacarias. Então, o primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada é o pastor inútil. Porque tem muitos que estão na liderança de muitas igrejas, ele só é pastor em cima do púlpito. Ele é inútil, não tem aquela disposição, aquele ânimo, aquele desejo de ir ao encontro das almas e muitas das vezes nem sequer das ovelhas. Então ele é um pastor inútil, ele abandona o rebanho. Os pessoal só vê que sabe que ele é pastor nos dias de culto, quando esse pastor está nos cultos. Aí sabe que esse homem é pastor. Muitas das vezes lá fora não sabe. O seu testemunho não condiz a sua vida, mas na igreja, aí sabe. Então presta atenção, você que é pastor, procura se despertar mais. Procura ser mais útil, mais dedicado à obra do Senhor, aos cuidados da ovelha, do rebanho de Cristo. Porque se você continuar e for um pastor inútil, acredita, a espada cairá sobre você. Que cuidar da igreja, da casa de Deus, não é só chegar no dia de culto, terça ou quarta ou domingo, sentar num púlpito ali e pregar 1 hora, 2 horas, só isso. Não. Procura conhecer, a Bíblia diz, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Tem pastor que ele não conhece as suas ovelhas. Tem pastor que ele não conhece o rebanho que ele dirige. E muitos não sabem, às vezes, nem o nome direito das ovelhas, nem aonde mora. E eu estou falando de conhecimento de causa própria, que tem pastores que nunca foi na casa de um irmão, de uma irmã, e várias denominações. E eu estou falando das maiores delas. Então, pastor, cuida. Pastor inútil, Deus não se agrada. Depois você lê a parábola que Jesus falou lá em Lucas, capítulo 12, versículo 41 a 47, do mordomo fiel e infiel. Então você vai ver o que esse mordomo hoje é cuidar do rebanho de Deus. Amém? Guarda no seu coração. Primeiro tipo de pastor que Deus não se agrada é o pastor inútil. Pastor que não serve para nada, ele só serve para estar ali em cima do púlpito. Deus não se agrada. Ele é inútil. Ele abandona o rebanho. A espada vai cair sobre ele, o seu olho direito, sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará. Secar quer dizer vai morrer, não vai ter mais utilidade nenhuma, porque é inútil. Deus não quer você assim. Deus quer que você acorda, que você desperta. Então, Zacarias capítulo 11, versículo 17. Amém? Glória a Deus.
Segundo tipo de pastor que Deus não se agrada. Deus não se agrada, Deus não está nada satisfeito. E nesse segundo item tem uma maioria absoluta que está fazendo dessa forma. São pastores que vendem as ovelhas. O mesmo profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 5, diz assim o Senhor. O título do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 4. Eu leio o versículo 5, mas vou ler o 4 também. Ele já diz: o bom e o mau pastor. Então, o segundo tipo de pastores que Deus não se agrada, e tem muitos, são pastores que vendem as ovelhas, que enriquece às custas das ovelhas. Esse tipo de pastor, pode ter certeza, senhores, pastores que estão agindo dessa forma. Como diz o ditado e como diz os mais antigos, a sua batata está assando. Deus está contemplando os senhores, que os senhores, ao invés de cuidar das ovelhas, quantas igrejas, denominações diferenciadas, lotadas, mas os pastores só querem enriquecer, só querem arrancar o dinheiro e não se preocupam para onde essas ovelhas estão indo. Zacarias capítulo 11, versículo 4 e 5 diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, disse o profeta Zacarias, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se tem por culpado. Olha só. E cujos vendedores dizem, eles ainda dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. E os seus, olha a imparcialidade do versículo, e os seus pastores não têm piedade dela. Diz o Senhor, certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Então, ai de vós pastores, que estão enriquecendo às custas das ovelhas. Quantos pastores hoje, líderes religiosos, sacerdotes, se acham deuses, se acham a maiores autoridade da terra, se acham grandões, estão enriquecendo, comprando carro, mansão, jatinho, carros luxuosos, e trazendo escândalo para a casa de Deus por causa do amor ao dinheiro. Estão abandonando as ovelhas. Quantas ovelhas às vezes não conseguem sequer chegar perto do seu pastor? Por quê? Porque é famoso, porque virou uma celebridade, porque virou uma estrela. A sua batata está assando. Deus vai te pegar. Então, veja também Ezequiel 34, versículo 1 a 10. Vamos ler. Vamos ver o que o Senhor diz através do profeta Ezequiel. Olha o que o Senhor diz para vocês, pastores. Profecia, olha que é o título da mensagem bíblica. Esse é o segundo tipo. Profecia contra os maus pastores. Diz assim o Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e também dos nossos dias hoje. E diz assim, e diz aos pastores, ai dos pastores de Israel, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as minhas ovelhas, comeis a gordura, vos vesti de lã, ou seja, do melhor. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rijo ou rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto as espalharam. Então, o Senhor está dizendo para esse tipo de pastor,
que vendem as ovelhas, que enriquecem, que olham para si mesmo. Deus não está satisfeito com os senhores. Pode até pensar, podem até achar que está tudo bem, mas não está não. Deus está do céu contemplando tudo. Está vendo o que os senhores estão fazendo, que ao invés de cuidar das ovelhas, os senhores estão comendo a gordura, se vestindo de lã, estão matando o cevado, ou seja, maltratando as ovelhas, obrigando-as a contribuir, dizimar, enriquecendo-a às custas das ovelhas. Mas Deus vai te pegar, se vai. Não pensa que Deus vai tomar, que Deus tem um culpado por inocente. Não. Hoje os senhores podem estar por cima, como diz o ditado, da carne seca. Mas vai chegar a hora que Deus vai te abater. Então o Senhor diz claramente, é Deus quem diz, ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ou seja, tem igrejas grandes, tem igreja bonita, tem igreja famosa, mas estão só se apacentando. Não é dinheiro que entra, é muito dinheiro. Não prestam conta mais, não dão assistência, não cuidam das ovelhas. Assim diz o Senhor, Ezequiel 34, ai dos pastores que estão enriquecendo a si mesmos. Amém? Terceiro tipo de pastor que Deus não se agrada. Nem vou falar muito. Pastores que profetizam mentira, com o objetivo também de enriquecer e ficar famoso. Leia Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Miqueias, o profeta Miqueias, quando ele diz no capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz. O seu chefe dão a sentença por suborno, ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então cuidado. Cuidado. O seu sacerdote, o seu chefe, dão a sentença por suborno. E o seu sacerdote, o que é sacerdote? Pastores. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Pastores, sacerdote, líderes religiosos, ensinam por interesse. O objetivo é ganhar dinheiro, ficar rico cada vez mais. Ai de vocês, a espada vai chegar. Então, se eu for citar todos os versículos, o vídeo vai ficar extremamente grande. Então, esse é o terceiro tipo. O objetivo é só esse. Profetizam mentira, ensinam por interesse. Está aqui na Bíblia, Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas. Quantos que profetizam na vida de pastor, de pastora? Olha, estou agradando com de ti, o Senhor é meu servo, vou eu fazer. Mentira! É um bajulando o outro. E Deus não está se agradando. A espada do Senhor vai te pegar. Deus vai tirar do altar todos esses pastores e sacerdotes mentirosos. Esse é o terceiro tipo de pastor que Deus não se agrada. Deus não tem compromisso contigo. Você até pode estar na frente de uma igreja, de uma obra grande, de uma obra bonita, mas se o seu interesse for só financeiro, como aqui o Deus usou o profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 11, dizendo que os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Cuidado, porque o diabo pode estar vos enganando. Muda de vida, muda de posição. Ao invés de ficar ensinando por dinheiro, por interesse e profetizando mentira, senhores pastores, pregue a verdade, ensina a verdade, porque está chegando a hora. Amém? Esse é o terceiro tipo de pastores que Deus não se agrada. Glória a Jesus. Amém.